São Paulina, estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do podcast TDSP. E roda a vinheta! Galera, estamos aqui hoje, primeiro episódio aqui. Enfim, a gente conseguiu tirar esse baita projeto aí do papel. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Melli, serei um dos apresentadores aqui do podcast TDSP. E estamos aqui também com a parceria com a Rádio Fute Mais, que tá proporcionando pra gente aqui o espaço, o áudio e tudo mais, galera. Está comigo aqui hoje o nosso querido apresentador Flávio Bertelli. Flávio. Fala, pessoal. Uma grande honra estar tendo aqui esse primeiro episódio. Era um conteúdo que a gente estava ansioso trazer para vocês. A gente está muito ansioso para isso, para que esse episódio saia aí. Então, agradecer todo mundo, todos os seguidores aí que fortaleceram a gente. E é isso aí, tamo junto. Só explicando para vocês como é que vai funcionar a dinâmica do nosso podcast. A gente vai ter sempre 2 apresentadores fixos, que serei eu, o Matheus e eu. E também teremos aí um convidado e um apresentador rotativo que a gente vai devagar apresentando a vocês, a todos os integrantes da nossa página, beleza? E hoje com a gente, como apresentador rotativo, tá aqui Rian Nicoletti. Vai lá, Rian. Fala, torcida tricolor. Eu sou o Nicoletti. Crio vídeo pra internet também sobre São Paulo, torcida. Tô com a página da Torcedores desde 2021, que a gente gravava live antes pré-jogo. Eu, Caio, o Matheus participava também, junto com todo mundo. Naquela época eu não podia ir pro estádio, a gente gravava live todo o jogo. Depois dali a parceria seguiu firme e agora estamos com muita honra participando do primeiro episódio do podcast. É uma honra pra mim. Muito obrigado pela oportunidade e vambora. É isso, torcedor. Vocês conheceram um pouquinho aqui dos apresentadores, né? Então, Flávio, Rian, Matheus, aqui eu. E estamos aqui, cara, com a primeira estreia aqui do podcast, um convidado muito mais do que especial. Esse convidado que a gente trouxe hoje, ele tem mais de 150 mil seguidores só em uma das redes sociais, o TikTok. Então, ele é muito famoso aí no meio de São Paulo. Vocês vão gostar, vocês sabem quem ele é. Ele já foi patrocinado pela Betano, já participou de transmissões da Cazé TV. É ninguém mais, ninguém menos do que o Caio Cassino. Você é louco, nunca fui tão bem apresentado. Mas é isso, rapaziada. Primeiramente, agradecer o convite a geral da Torcedores. Eu já participei, inclusive, da Torcedores também em 2021. Eu e Rian, como ele falou, a gente fazia muita live, muito conteúdo, era muito da hora. Foi uma oportunidade única pra mim, então sempre vou agradecer o Matheus que me chamou e todo mundo. E é isso, mano, uma honra estar sendo o primeiro convidado aqui e espero que seja o primeiro também de muitos, que eu venha também mais vezes e que outros convidados venham. Vai ser muito sucesso, tenho certeza. Então é isso, rapaziada, tamo junto. Boa. Seguindo aqui com o nosso podcast, vamos começar já com uma pergunta muito polêmica que já tá rodando nas redes sociais, tá tomando conta, tá na boca do torcedor. E aí a gente quer saber a primeira opinião do Caio agora. Fica Zubeldia ou sai Zubeldia? Mano, muito difícil assim, tá ligado? Eu sou muito defensor, inclusive sou até criticado disso, de continuar um trabalho, né? Ter continuidade, porque eu vejo o futebol dessa maneira. Eu acho que os times grandes são formados por continuidade, tanto de jogadores quanto de treinadores. Mas ao mesmo tempo, tem muito problema, o buraco é muito mais embaixo em questão de contratações, de problemas financeiros que o São Paulo tem. Então eu não vejo 100% de problema do técnico. Tirando isso, obviamente ele tem muitas questões que ele é muito teimoso em algumas questões. Muitos técnicos também são, mas eu acho que ele tem que melhorar principalmente a teimosia em alguns aspectos. Mas eu só fico Zubeldia ainda, porque eu acho que ainda a gente tem que contratar algumas outras peças diferentes. Acho que ele perdeu muito com a questão da perda do Pablo Maia, do Alisson e do Ferreirinha, que estavam sendo os melhores jogadores do nosso time. Então, eu ainda daria continuidade com ele. Acho que ele tá 100% certo? Nem um pouco. Não acho que ele tá 100%. Pelo contrário, tá sendo contestado ainda por muitos torcedores, mas eu acho que ainda tem que dar um voto ali de confiança e dar contratações para ele também impor o estilo de jogo dele. Porque, querendo ou não, ele entrou agora depois do Paulistão.
Então, querendo ou não, é pouco tempo de trabalho, mas eu daria continuidade. Se pegar a estatística, né, de aproveitamento, o Zubeldia é o melhor que tem aí nos últimos 10 treinadores de São Paulo. Melhor, inclusive, que o trabalho do Dorival, Sim, né? o Dorival teve muito mais bem aproveitamento. O Dorival, óbvio, ganhou a Copa do Brasil, né? Fez um trabalho mais consistente. Mas o Zubeldia, na minha opinião, também tem que ficar. O problema é muito mais embaixo do que o técnico. O técnico é só a ponta do iceberg e também ele não é tão péssimo igual todo mundo fala aí, não. Tipo, quem fala que é péssimo tem que se contentar com o Carpini, cara. A torcida do São Paulo, assim como toda do futebol brasileiro, é muito resultadista, cara. Sim. O Zubeldia, quando chegou, ele era amado. Ele era amado porque ficou uma sequência de jogos grandes sem perder. E aí depois, agora, com os primeiros tropeços, já vem uma chuva de crítica. Eu acho realmente que tem que seguir o trabalho também. Sou a favor da sequência do Zubeldia. Muito mais por questão de ser o primeiro time grande que ele tá treinando. É a primeira experiência dele. E a energia que ele traz pro time eu acho muito importante. Então, assim, ele tá vindo da LDU, foi campeão com a LDU. É um cara que tá tendo... Ele é fixado em um sistema de jogo. Então, ele chegando agora no São Paulo, um gigante da América do Sul e do mundo, ele vai ter que se acostumar e ver que o São Paulo, ele não pode ser aquele cara fixo em um sistema só, e também ele tem que propor jogo dentro e fora de casa, cara. A gente não pode chegar aí contra o Cuiabá fora de casa e a gente não pode se apequenar. Perfeito. Fora de casa, a gente é o São Paulo do mesmo jeito, da mesma forma, cara. Concordo. Então, assim, como eu tava comentando aqui com vocês antes, não dá pra gente perder o Ferreirinha e ele continuar com o Rafinha na lateral direita. Não. Aí sacrifica o Lucas no meio. A única opção de velocidade que a gente tem. Então, realmente, é umas teimosias que ele se fixa ali em um modelo de jogo que ele tem que aprender a mudar. Só que também a gente precisa dar tempo ao tempo. Adaptação, técnico estrangeiro, primeira vez aqui no Brasil. E também treinando um gigante. Então, ele tem que se acostumar e evoluir junto com o time. Assim como a gente tem que esperar contratações aí, apesar de já saber, né? Por algumas fontes que serão poucas contratações, infelizmente. Infelizmente por um lado e bom pelo outro, né? Que ajude esse fundo aí, que em 2030, quando a gente terminar a reforma do estádio no Centenário, a gente esteja livre de dívidas. Sim. Né? E é isso aí. O que você acha, Matheus? Sonho de São Paulino, né, cara? Esse centenário. Então, São Paulo, ele começa, Flátio, na minha visão, um reestruturamento financeiro, né, cara? Sim. Porque o São Paulo precisa se reestruturar pro centenário. Nós vimos aí vários times que tentaram investir no centenário, mas que não deu certo, né? Um exemplo disso é o próprio Atlético Paranaense. Nossa. Falou que ia vir com um elenco fortíssimo. E a gente viu caindo. que tá um fiasco. Tomou 5 aí do nosso rival essa semana, inclusive. Então, acho que o São Paulo... Palmeiras também. Que se não fosse o Santos, tinha caído. Exatamente. Se não fosse o Santos ali, o Palmeiras cairia de novo. De novo, terceira vez. Tri. Então, cara, eu acho que a diretoria de São Paulo acerta, sim, na questão da reestruturação financeira. A questão dos reforços, eu acho que o Zubeldia, ele vai ganhar os próprios reforços do departamento médico, Sim. né? A volta de Ferreirinha, do Alisson, do próprio Pablo Maia, que vinha sendo convocado pela seleção. Então, eu acredito que as voltas desses 3 jogadores e o uso da base tem tudo pra dar certo aí no ano de 2025, Flátio. Beleza, legal. E quanto ao desempenho geral, pessoal, aqui a gente tá para falar não só, nesse caso, do Zubeldia, mas com o Carpini também, o início da temporada. Sei que foi frustrante essa temporada pra gente, porque depois da conquista da Copa do Brasil a gente esperava muita coisa, até porque, na minha opinião e de muitos aí, esse é de longe um dos melhores elencos que a gente tem nos últimos 10 anos. Sem dúvida. Então, tinha uma certa expectativa, sim, da gente levantar um título esse ano. Mas, para vocês, como que vocês veem a temporada 2024? Foi um fiasco total? Foi abaixo abaixo, com certeza. Mas foi um fiasco total ou tá ali na média, considerando também as últimas temporadas que a gente teve? Como que vocês enxergam essa temporada? Cara, é difícil achar um fiasco total, porque, querendo ou não, a gente disputou a maioria dos campeonatos grandes, a gente chegou ali numa fase
chegando perto de final. Então não pode falar que foi um fiasco total. Lógico que a torcida é muito esperançosa, a gente se ilude. Tem que concordar, né? A torcida de São Paulo é muito iludida. Tá achando que vai ser Por um bom campeão motivo. do Brasileirão? A gente tava achando, eu também tava achando que ia ser campeão da Libertadores e tudo. Mesmo sabendo que ia ser difícil, a gente sempre acredita. Então, óbvio que houve uma quebra de expectativa, mas ao mesmo tempo não é uma temporada de se jogar no lixo. Pelo contrário, é uma temporada pra gente abrir o olho. Eu acho que serviu muito isso, pra abrir o olho, ver os erros que cometeu tanto o técnico quanto os jogadores e ver o que pode melhorar. Eu acho que tem um certo tempo até você conseguir melhorar. O Zubeldia tem que acordar com isso, ver. Porque se ele ficar enrolando, demorando pra melhorar alguns aspectos que ele ainda erra. Por exemplo, como você falou, a questão de usar a base. Eu acho que ainda é um problema do Zubeldia essa questão de usar a base, que nem tem um moleque, o Henrique, da base, que ele ainda não foi muito utilizado. Eu nem sei se vai renovar, é um problema com a diretoria também. O próprio William, que pra mim demorou pra entrar. Ele entrou ainda em alguns jogos importantes. Depois que ele viu que não tava dando certo, colocou o William. E aí, logo em seguida, agora, contra o Botafogo, tirou o William logo no início do jogo. Então, acho que tem alguns problemas, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma temporada que serve de aprendizado, eu diria assim. E falando sobre o Carpini no início do trabalho dele, o Carpini foi uma questão estranha, porque, tipo, a gente foi campeão, a gente ganhou do Corinthians, mas ao mesmo tempo não tinha a cara dele naquele time. Ele pegou um trabalho ali seguindo ainda do Dorival, então ele só continuou ali no início. Quando ele começou a colocar a cara dele no trabalho, o time do São Paulo ficou perdido, não mudava nem a postura e nem o time dentro de campo taticamente, nem tecnicamente. Então, por isso, eu acho que o trabalho dele não foi muito bom no São Paulo. Mesmo eu defendendo continuidade, eu acho que o trabalho do Carpini não foi tão bom. Acho que fez certo de trocar para o Zubeldia, e agora o Zubeldia está tendo alguns problemas, mas alguns aspectos bons que ele está melhorando. Por exemplo, a questão do time em si. O espírito, eu gosto muito disso, que nem você falou da questão. Para mim é uma coisa que tem que ter. A gente sentia muita falta disso, que a gente tinha times apáticos, que pelo amor de Deus, nem quero falar também de técnico e outras coisas. E desde Ricardo Gomes e Muricy Ramalho, a gente não tinha um técnico que tem essa energia que o Zubeldia traz. Não, nem um pouco, pô, você é louco. A gente Crespo chegou perto ali, mas nem tanto também. Então, ó, é por isso que até a questão de alguns técnicos gringos às vezes faz bem pra alma do time, né? Porque o Carpini também, a gente via ele meio... Ele ficava lá fazendo nada, fora de campo. Parecia que os jogadores que mandavam no vestiário, ele só tava ali só pra treinar. Não tinha alma. O Zubeldia é totalmente diferente. Inclusive, até falar um bastidor, uma vez eu tava num jogo, eu vou até esquecer, mas um jogo de brasileiro. Um jogo de brasileiro que o São Paulo, eu acho que tava ou empatando ou ganhando. E eu tava dentro de campo. Aí eu fui sentar ali perto de umas janelas que davam pro vestiário do São Paulo. Mano, o Zubeldia, ele berra com os caras. É impressionante. Mas berra de um jeito, tipo, incentivando e tal. Então eu ouvi isso, eu achei uma postura muito boa. Tipo, mano, o cara tá querendo ganhar mesmo. Então eu coloco fé ainda nele, sim, mano. Então acho que pro ano que vem eu coloco fé. Só tem que melhorar aquelas questões que eu já tinha falado, mano. E lembrando aqui, eu falei Ricardo Gomes e Muricy Ramalho, mas lembrando que a gente teve também enérgico, de um jeito diferente, é o Diniz. Verdade. Um formato Grande diferente, figura. É um formato diferente, como o Caio acabou de comentar. O Zubeldia, ele berra, mas é incentivando. O Diniz, ele tem uma personalidade própria que em alguns times deu certo. Fluminense conseguiu, foi campeão da Libertadores com um elenco que não era tão forte. Foi uma Libertadores realmente considerada por muitos aí abaixo da expectativa. O Boca chegou na final sem ganhar um jogo praticamente do A Copa mata-mata. do Brasil foi mais difícil do que a Libertadores. Sem dúvida, com sem certeza, dúvida. sem Mas a dúvida. questão do Diniz é que ele dá certo até uma certa parte. Esse que é o problema dele que eu vejo também. Muita questão de teimosia e tudo, mas eu acho que a questão do trabalho do Diniz é isso. Dá certo até uma parte. Agora o Fluminense, depois que foi campeão, nossa, o Técnico de torcedor, meia temporada, Caio? Eu acho, mano. Inclusive, eu sou hater, então até desculpa aí quem é fã do Diniz. Eu não gosto, pra mim, ele fez muito... Ao mesmo tempo que ele fez o time de São Paulo jogar muito bem por um tempo, pra mim ele faz muito mal. Passou muita humilhação. Nossa Eliminado no Senhora. Paulista, do jeito que foi. Não que seja só culpa dele tudo que aconteceu, mas muito feio. Goleada pro Inter, né? Isso que eu ia Nossa, falar, eu casa. acho que é o jogo que mais marca a passagem Não, do foi o Diniz no negativo foi a goleada no Morumbi pro Inter. Ali não A existe. gente, se não me engano, vira na cara. foi o hat-trick do Do Alberto. Alberto. Ele fez cara. assim ainda. Foi realmente ali, foi um ponto muito negativo. Agora, voltando a falar do Carpini, quando ele foi anunciado pela escassez de técnico, eu gostei muito do anúncio. Eu gostei bastante porque era realmente renovar as ideias, um técnico novo. Eu achei muito interessante. Só que realmente a gente vê que na prática, praticamente na minha visão, a vitória contra o Palmeiras a gente não jogou bem. A gente conseguiu levar pros pênaltis, mas não jogamos bem. Definitivamente. Só que a gente estava organizado, que era a organização ainda do Dorival. E
a quebra do tabu, a gente já tava pra quebrar Faz muito tempo já. Era a hora Há pra ser, muito pelo tempo. amor de Deus. Então assim, juntou a fase ruim Do Corinthians. do tava Corinthians e a nossa pequena organização que era do Dorival ainda, e juntou o útil ao agradável, e a gente ainda passou sufoco pra ganhar. Mas já era pra... Acredito que umas 3 vitórias era pra gente ter lá. Sem dúvida, se não fosse- Mão do Wendel, mão do Renato Augusto, é ridículo. É, a passagem do Carpini lembrou muito o Jardine, né? Que a gente colocou muita expectativa num treinador promissor. Aí o Jardine é eliminado na pré-Libertadores pro Talheres e o Carpini pro Novo Horizontino no Paulistão. E fora, não jogava nada, né, gente? Vamos falar sério. É, tipo, mano. o time E não jogava. tentando defender os técnicos, mas ao mesmo tempo pegar o São Paulo é uma pedreira. Não, sim, Isso não sim. tem o que falar Sim, também. até né? que O maior goleiro. Sem time dúvida. aí. Mas ao mesmo tempo são dois técnicos que, mesmo o Carpini fazendo um mau trabalho pra mim no São Paulo, ele tem muito futuro. Fez um trabalho Sim. muito bom na juventude e Também tal. no Vitória até. No Água Santa, pô, eliminou a gente, infelizmente, naquele jogo no Allianz Parque. Nossa. O Jardine agora tá sendo um dos melhores técnicos do México lá, pô. O time dele Bombando. jogando um absurdo. Mas eu acho que o São Paulo é diferente, né? Então você tem que saber trabalhar no São Paulo. Tanto que esse é um problema que muitos jogadores também, que vieram também promissores e tudo, não conseguiram desempenhar no São Paulo. Porque infelizmente é difícil, mas ao mesmo tempo são trabalhos que não são tão bem feitos. Dentre Jardine e Carpini, Caio, você acha que algum deles possa retornar pro São Paulo algum dia, na sua visão? Ah, mano, eu acho difícil muito pela questão até deles, né? Por eles, assim. Mas eu acho que... Ah, mano, Que a muito torcida ia difícil. matar, né? É muito difícil. Eu acho que a torcida já ia não ia queimar na aceitar. hora, já. Mas se fosse pra falar um dos dois, eu acho que o Jardine, hoje pelo menos, é um dos mais Treinou preparados a pra mim. seleção, né? É. Mas eu acho difícil. Trabalhou bem na base, né, o Jardine? Não, na base bem. ele era excelente. Ele foi campeão. Foi da Copinha, não Multicampeão, foi? né? Foi campeão da Copinha. Acho que ele foi Foi. campeão da Copinha, Até foi. o Libertadores Antony, também, da base. Da base, que Isso. o David Neres, era Sim. o David Neres, era um bom time. Só que aí também Não o combinou. time do São Paulo de 2019 era horrível também. Era Jusilei, era Hudson no meio, era cansado Até demais. o Hernanes que voltou pra tentar Sim, salvar já tava um dava. pouco mais velho, né? Mais já debilitado. tava sem não ritmo aguentava. já também. Naquela época era difícil, irmão. É, foi complicado aquela época. Mas voltando sobre a temporada desse ano, se for pra lembrar, historicamente do São Paulo, a temporada desse ano foi pífia, foi horrível. Só que se pegar os últimos 10 anos, pô, a gente não tava competindo, a gente tava lutando pra não cair. Então, se a gente passasse do Botafogo, a gente já tava na semifinal e provavelmente, decidindo no Morumbi, ia passar do Peñarol e a história ia ser totalmente outra. Só que perdemos muitos gols e por conta desse jogo do Botafogo, que o São Paulo jogou tipo a temporada inteira, a temporada do São Paulo inteira foi nesse jogo. Na Copa do Brasil, você podia ver, não tava com vontade de ganhar, porque tava aguardando pra Libertadores. O São Paulo queria a Libertadores esse ano. Depois o time do Botafogo, um bom time. A gente pegou, acho que o melhor time da Libertadores, levamos pros pênaltis, com um monte de gol perdido, e ali acabou a temporada que poderia ter sido diferente. Então eu não acho que esse ano foi uma temporada tão abaixo assim não do São Paulo. Se for para dar uma nota de 0 a 10 ali, eu daria uns 6,5, 7, que ali no regular, se pegar o G4 ainda dá pra subir pra 7,5, 8 ali. Não, 8 é muito, vai, 7,5. Que inclusive falando em G4, tem gente já, torcedor, já iludido, achando que dá É, pra gente dá pra ganhar o ser Brasileirão. campeão. Aí desculpa, eu já acho difícil. Matematicamente. Não, mas É, não, tem um mundo ali. o Mas eu acho Botafogo difícil. empatou A ontem, gente difícil, tem. Nós temos 2008 aí pra Nossa se Senhora. inspirar, mas. Inclusive, o problema fiz um é- vídeo disso, hein? O time de Exatamente. 2008 era Muricy, cara. Não, o Cardinho Rogério, do time cê é de louco. 2008, hein, Flávio? 2008 era complicado. Era a época de ouro, né? É. Aquela década ali, 2000 Outra a 2010. mentalidade, outra 2008 foi a parada mesma aí. coisa, inclusive, que eu fiz um vídeo. 2008, São Paulo perdeu no finalzinho ali pro Fluminense, que o São Paulo queria ganhar a Libertadores, já tinha ganhado 2 Brasileirão naquela época. O Adriano voando, jogando muito o Adriano. Nossa, ele era absurdo. Aí perdeu pro Fluminense com o gol do Washington no finalzinho ali, aí praticamente acabou a temporada, porque tava 11 pontos do Grêmio. Só que aí o Rogério Ceni falou, o bastidor, hein? O Chulapa, eu vi um vídeo dele que ele falou assim, que chegou lá, todo mundo já queria férias, de churrasco, e o Rogério Ceni reuniu todo mundo e falou, agora a gente vai ganhar esse brasileiro. Aí os caras chamou, não, você é louco, 11 pontos, Eu vi nós vai esse ganhar esse brasileiro. E dito e feito, o Rogério era... É outra Rogério parada, é outra mano. coisa, né, Não- gente? nunca vai existir nada igual, infelizmente, mas ele é Ele muito era diferente. absurdo. Não tem como. E aí, Matheus? Como que você vê essa temporada? Uma temporada, como o Caio bem comentou, o Nicolete também, é pífia, mas se você pegar os últimos 10 anos do São Paulo, não é uma temporada ruim. Porque São Paulo ficou fora de Libertadores, cara. A competição que o torcedor São Paulino ama.
é a Libertadores. Sim. São Paulo fora. Veio agora disputar em 2024. Então, complicadíssimo. Os números em si não são ruins. Tem assim a eliminação da Copa do Brasil, tem a eliminação da Libertadores, inclusive do Paulistão também. Mas, pô, você pega os últimos 10 anos do São Paulo. São Paulo chegava em final? São Paulo não chegava em final, cara. São Paulo não chegava. Era sempre eliminado. E fora quando não passava vergonha no Sim. Paulistão, cara. Pelo A amor gente de não Deus. pode E nem... na Copa do Brasil Na Copa também. do Brasil. Quem lembra aí Dos memes, times nossa, não dá. pequenos que eliminaram o São Paulo? Penapolense Mirassol. no Paulistão. Mirassol, então... Temporada 2024, sim, é abaixo da expectativa, porque a gente teve o trabalho do Dorival Júnior, São Paulo campeão inédito da Copa do Brasil, campeão também inédito da Supercopa, né? Então, São Paulo é o time que é campeão de tudo. Então, o único no Brasil que é campeão de tudo é o São Paulo, cara. Então, mas temporada ruim, mas em comparação aos últimos 10 anos, dá pra relevar, porque a gente sabe que é uma reestruturação, teve ali as lesões também, Ferreirinha, Alisson, Pablo Maia, arrebentaram o time de São Paulo, cara. Substitutos não tinha substituto. Não tem substituto, né? Não à altura. Então acho que a temporada 2024 é sim abaixo do esperado do torcedor, mas pegando o histórico recente aí, dá pra gente relevar, a gente Sim. tem esperança ainda assim, faz Mas, parte do processo, né, Caio? infelizmente. Então a gente espera um 2025 até melhor do que 2024. São Paulo consegue aí uma vaga direta pra Libertadores, dá pra ali tentar se contentar, lógico, não é o que o São Paulo merece, mas tendo em vista tudo o que aconteceu, uma vaga direta pra Libertadores, acho que estaria de bom tamanho aí Sim. pro São Paulo. Eu acho que realmente eu compartilho da mesma ideia que o Matheus está comentando. Eu acho que as expectativas elas foram muito altas por tudo que aconteceu em 2023. Só que a gente não pode ser resultadista nesse momento e falar que foi tenebrosa, porque realmente aconteceram coisas. Vamos colocar as lesões, por exemplo, agora. Sim. A gente perdeu 3 jogadores que a gente não consegue substituir. Se você olha Flamengo, que sofreu com lesões esse ano também, os caras trouxeram Alexandro, trouxeram Alcaraz, trouxeram De La Cruz, trouxeram, machucou 50 jogadores e eles repuseram Os cara na tem- mesma altura. Sim. Cara. Então, assim, e mesmo assim, eles saíram pro Peñarol, um time muito inferior ao elenco do Flamengo. E no Brasileirão já abriram mão também. A gente tá ali brigando a 1 ponto deles. Tudo bem que eles estão com um jogo a menos. Mas a gente tá ali a 1 ponto deles pra gente entrar no G4. Então, fazendo uma comparação aí com um time que agora, depois que o Botafogo se reforçou, podemos dizer ali que tá entre o primeiro ou segundo elenco da América do Sul. Acho que antes, no começo da temporada, o Flamengo era unanimidade, que era o primeiro. Agora o Botafogo, com Almada, Luiz Henrique, Bizarro. Igor Jesus, é bizarro. Sim. Então a gente pode colocar ali que um time dessa potência, sofreu o que sofreu, tá vivo na Copa do Brasil ainda, mas também só com um gol de diferença. Então, assim... A gente tá gravando esse vídeo antes, vocês já vão saber o resultado. Exatamente, A gente tá exatamente. gravando antes, tá Verdade. bom? Exato, bem lembrado. Então, cara, você comparando ali, não é o quarto lugar, o G4 do brasileiro, não é de se jogar fora essa temporada. Então, realmente, eu acho que faz parte do processo. Ano que vem, com as voltas, precisa vender jogador. Nestor, gosto muito, mas obrigado por tudo. Precisa vender, na minha opinião, precisa vender para fazer uma caixa e não se desperdiçar a joia da base. Precisa fazer algumas vendas estratégicas, mas também não pode jogar os valores que a gente tem em Cotia. O problema é que numa dessas vendas, infelizmente, pode ir Pablo Maia. Sim. Então isso é um problema que também a gente William tem que Gomes, ver. né? William Gomes, e tem que ver como que vai, né, repor isso. Esse que é o problema. Exato. Inclusive, uma coisa que você falou que, infelizmente, eu não concordo muito é que ano que vem a gente tem uma esperança de melhorar. Esperança, lógico, que a gente tem, mas eu acho difícil ser até melhor do que esse ano, porque por conta disso, falaram que não vão contratar mais ninguém. Óbvio, a gente tem agora as peças que a gente tentou repor, mas que ainda não entraram muito bem, como o Santilongo, o Jamal Lewis. Tem esses jogadores que ainda não mostraram muito. Então a gente tem que ver se eles vão dar conta do recado. Inclusive, falando do Jamal Lewis, eu gosto muito dele, tá? Eu gostei muito Também de quando ele gosto. entrou. Pra mim ele foi diferente, ele fez umas coisas que eu fazia tempo que eu não via num lateral. Então acho importante até testar eles agora, principalmente nesse início de Paulistão, né? De pré-temporada, tudo, vamos ver o que vai acontecer. Mas infelizmente ano que vem eu não sei como que vai ser, eu não sei qual que é a minha expectativa. Eu acho que vai depender muito de tudo que vai acontecendo agora, nesse final de ano e na pré-temporada do ano que vem. Quem que você mandaria embora desse elenco atual? Putz, difícil, hein, mano? Mas tem uma rapaziada.
próprio Rafinha, eu acho que É, o Rafinha não tem que renovar. Acabou o ciclo, né, dele. Tipo, Acabou ele, o ciclo. Muito obrigado por tudo, mas não dá mais por um ano. Também o próprio Luiz Gustavo, que a gente comenta aqui, que não sei se daria por mais meia temporada. É, eu acho que dá pra deixar ele ali como reserva, tudo. Mas a questão do Nestor, por questão de valores, eu acho que eu venderia. Mas depois... O putz, Wellington até já vai difícil. sair O Wellington já, já né? tem que sair. Mas aí eu acho que... Eu não venderia Tem que- muita gente desse elenco também. É, e o que conseguir vender tem que tentar repor de alguma maneira. Ou pelo menos trabalhar melhor os jogadores da base. Porque querendo ou não, a gente tem Sim. jogadores de qualidade na base Sim, que com dá pra ser certeza. útil. Porque a gente É só vendeu o saber Beraldo, trabalhar. né? A gente vendeu o Beraldo, a gente teve a sorte que o Alan Franco já tava no elenco e ele joga uma barbaridade. Gosto muito. Então, a gente não precisou repor o Beraldo. Só que se tirar o Pablo Maia, quem que vai repor o Pablo Maia? E falando. sei, hein? E assim, falando de Alan Franco, cara, é bizarro. Eu acho que, assim, setor por setor, se a gente falar da zaga, não tem um setor, não tem um time brasileiro, ou até arrisco dizer sul-americano, que tenha a zaga que a gente tem, cara. Os 5 zagueiros, eu acho assim, pelo que vem mostrando, por exemplo, o Juan Tresouge. Cara, se o Arboleda vacilar, ele tem potencial pra pegar a titularidade. Eu acho que assim, os 5 zagueiros a gente tá muito bem servido de zagueiro. Eu só não sei se é o melhor, a porque gente tem é o a melhor Botafogo. A zaga do Botafogo é muito também é forte. boa, Não, mas eu não falo só da dupla. Sim, da eu falo dupla. dos, Sim, dos sim. suplentes, também. sabe? Porque se a gente pensar Botafogo ali, tem o Barbosa e o Bastos. o Bastos Tem o Adrielson. e tem o Adrielson de reserva. Mas quem é o outro? A gente tem 5, cara. Que é bom. O Sabino é uma Não, grata o Sabino surpresa. é uma velho. grata surpresa mesmo. Grata surpresa, cara. Assim, ele não é um Um Beraldo. da vida, mas é um cara que veio de graça, que a Sim. gente não esperava nada. Então, realmente é uma grata surpresa. Que ficou um tempo sem jogar também, né, Flávio? A Veio torcida achou que era lesionado, uma né? contratação meio que laranja, né? Mas aí ele foi demonstrando potencial, ele apresentou até um bom lançamento, né, no jogo contra o Botafogo, o jogo na volta da Libertadores, né? Ele Sim. dá um passe ali, se não me engano, pro Caleri, né? Foi. Começou a jogada do Sabino, cara. Não, tem um É jogo- uma grata surpresa, Tem um né? jogo, se não me engano, é o jogo polêmico contra o Fluminense, que ele armou o time. Destruiu, ele Que armou o Ele time. era o 10 do A time gente ali. perdeu, mas ele tava... Me lembrou muito o Beraldo na época do Rogério. Você assistiu o jogo, era só o Beraldo que armava o time. A época Beraldo do era Rogério- no bizarro, final né? da época do Rogério, era o Beraldo que armava tudo. Então, cara, é uma grata surpresa de verdade. Zagueiro a gente não tem o que reclamar. A gente até hoje é a melhor zaga da Libertadores nessa edição. Tomamos, acho que foi 2 gols. Foi 2 gols que a gente tomou. E zaga a gente não precisa contratar, não. O Sabino, a única questão dele é que, tipo, ele não me passa 100% de segurança como titular. Não, mas eu acho isso que ele é é um verdade. baita jogador pra ser reserva. Mas pra mim ali é Alan Franco e Arboleda que Alan são Franco e 100% Arboleda, seguros, certeza, mano. com certeza. O Alan Franco, inclusive, a questão dele jogar, tipo, ele é muito bom defendendo, ele é muito bom armando jogada. Tem jogo que eu acho que ele é volante, Sim. que ele vai armando a jogada ali como ele era ninguém. volante, né, mano? Ele já foi É, então, volante. pra mim ele joga muito bem, ele arma até mais das vezes do que os próprios volantes do São Paulo. Então, pra mim, ele é uma grata surpresa e é um jogador com a cara de Libertadores, mano. Pra mim, a Argentina ali, ó, Falou parrudo. bem, Se realmente. fosse pra pegar aqui, top 3 melhores jogadores da temporada, quem que vocês colocariam? Eu acho que eu colocaria o Alan Franco. Alisson. É o Alisson, mas... Mesmo que ele ficou Alisson metade, mesmo, mano, ele era o tem melhor, que mano. ser. Ele Tem é o que me- tá. Ele o era o Ferreirinha. motorzinho do time. É, eu acho que o Ferreirinha, cara. Porque não... Cara, eu ainda acho o Lucas. Por mais que a gente pesa demais as eliminações, realmente pesa muito. Só que, cara, se você pegar antes da eliminação, o Lucas ele foi mal em Copas. É, mas foi no até pra Brasileirão seleção, né, ele tava disputando com o Matheus Pereira o Bola de Prata, Sim. a seleção Bola de Prata. Então, cara, no Brasileiro, se você pegar o Brasileirão do Lucas, é excelente. Foi convocado pra Tanto foi convocado e as participações em gols é a melhor de várias temporadas das últimas dele. não aí. dá pra descartar o Lucas. Não né, dá. mano? Eu acho que Lucas, Alan Franco e Alisson disparado. Até é válido você botar um Ferreirinho ou até o próprio Sim. Pablo Maia. Mas eu acho que ficaria nesses três também. Exato. Eu acho que fica... E um destaque pro Alisson, mano, que pra mim ele... O melhor. Outra disparado. parada. Tipo, a gente pensou que depois que o Dorival saísse, ele talvez não seria a mesma coisa, mas Jogou foi, melhor. mano, 100%. O Dorival, inclusive, uma das Parecia coisas o que eu Pirlo. agradeço ele é o Alisson O ter Alisson virado ter volante. volante, Porque nossa. ele era um meia ali aberto, às vezes que era Vamos ruim. ser sincero, rapaziada. Ruim. Eu e o Caio cornetava todo jogo o Alisson quando ele jogava de meia. Eu também. Todo Hoje, mundo, até hoje me falam todo sobre mundo, isso, mano. né? Infelizmente. Não, era o mas meme do- ele era... Sair da torcida. Alisson 7. É, que eu não gostava, mas ele era ruim, infelizmente, mano. Graças a Deus ele melhorou, hoje em dia... Hoje em dia é um dos melhores. favoritos. Pra mim, eu acho que é o jogador mais importante do São Paulo. Com Hoje, certeza. se for pra escolher qualquer jogador que volta ou que vem, eu escolho que o Alisson. O Alisson volta como titular. Não precisa nem de contratar. Eu acho também que foi bom você comentar aqui uma coisa que vocês agradecem, o Dorival é isso, que eu acho que o Dorival realmente ele tem
além do título, ele tem um legado que ele deixa. Porque se você for lembrar, em 2017, quando ele participou, ele saiu em baixa, mas o Bruno Alves não era no mesmo nível do Arboleda, mas ele buscou no Figueirense, cara. E era um excelente dupla de zaga, Arboleda e Bruno Alves. Então, Então, uns anos ali que eles fechavam. seguraram E o bastante. Dorival Então, também assim... tirou nós do rebaixamento também, né? Exato, então assim, o Dorival, além do último ano de 2023 aí, que trouxe o título pra gente, ele tem uma grande participação, assim, ele deixa sempre um legado. Sim. Deixou o Bruno Alves na época e agora deixou o Alisson Eu aí. acho que ele volta ainda, hein? mas Algum ano abandonou aí. não, Se hein? Aproveitando balançar, assunto, se balançar, eu acho que a maioria da torcida aceitaria de volta. assunto Dorival pra vocês. Ídolo ou não? Não. É que tem várias prateleiras de ídolo, né? Mas eu acho que eu não colocaria ele em Não, acho que não nenhuma, colocaria não. em nenhum Nem ainda. pelo salvar Pô, mas o São teve Paulo do gente- rebaixamento, Não, é que foi Maio Hernandes, Copa né? do Brasil. Mas teve gente que tatuou o Dorival, que eu já vi na Copa do Brasil. Mas Eu vi. aí... Aí tem torcedor pra tudo, né? é. Tem torcedor, tem gosto. Ah, mano, desculpa, é que eu sinto muito ainda por ele ter, desculpa, abandonado nós. Eu sei que é seleção e tudo, Sim, mas mas- eu senti como um abandonar a gente. Muricy tá aí pra Era um um momento muito paizão, difícil. né, meu? Então, eu achei isso muito difícil e a gente tá acostumado com o Muricy, com o Rogério Ceni, são caras que são 100% São Paulo e eu não acho ele 100% São Paulo. Então, por isso que pra mim ele não é ídolo. Mas não tenho o que falar sobre o trabalho que ele fez. Ele é um técnico muito importante dos últimos anos, foi se não o melhor, né? Mas eu ainda sinto muito por causa disso. Mas se ele viesse, obviamente não seria ruim, mas eu não sei se eu queria não, mano. É isso aí, então, aproveitando esse assunto de ídolo ou não, acho que o Matheus tem um próximo quadro aí pra chamar pra gente. Tem sim, Flávio. O próximo quadro agora, hein, galera? É a resenha com a torcida. Então aí, torcedores mandaram as perguntas nos nossos directs, nos nossos stories. Já sabiam que o Caio Cassino seria o nosso entrevistado, né? Então vamos ver o que a galera disse aí pra gente, Nicolete. Vamos lá, pessoal. A gente separou duas perguntas aqui em específico e depois a gente vai abrir o nosso direct no Instagram pra ver as próximas perguntas. Mas uma aqui que chamou bastante a nossa atenção foi do João Machado. Olha a pergunta. Quando foi a virada de chave pra você realmente virar produtor de conteúdos do São Paulo? Que você pensou, pô, é isso mesmo que eu quero e bora pra cima? Como que foi? Caraca, mano, boa pergunta, porque Desde já a infância, contando, né? já contando um pouco sobre como que foi a questão de criação de conteúdo na minha vida, eu nunca fui um moleque desde pequeno que falava muito. É até muito estranho isso, porque eu sempre fui um pouco mais, não é nem tímido, eu sempre fui um pouco mais fechado em si, tanto que minha família, eu acho que até estranhou quando eu comecei a fazer vídeo. Mas foi em 2015, 16, eu acho que foi por aí que eu acompanhava uma rapaziada no YouTube ali, Júlio Cocelo e tudo, e eu gostava muito de acompanhar, muito, muito, muito. É um bagulho que eu passava o dia inteiro acompanhando uma rapaziada, achava muito engraçado, muito legal. Muita gente de game também que fazia, que eu gostava muito de jogar. E aí eu comecei a gravar. Deu um estalo assim, eu falava, nossa, eu acho esse cara muito da hora. Aí eu comecei a gravar do nada, mano. Peguei uma câmera e tal, ficava no YouTube assistindo vários tutoriais ali de como editava, de como gravava tudo. E então eu fui aprendendo muito nisso. Foi uma fase muito legal que eu queria aprender mesmo sobre isso. Foi uma das primeiras coisas que me despertou isso. Quero aprender. E aí eu comecei a gravar, eu tive um canal já sobre várias coisas. Já falei sobre filme, já falei sobre game. Mano, bizarro, um negócio muito engraçado que eu paro pra ver hoje. Mas eu gravava, mano, falava o dia inteiro. Ficava na câmera lá, falando. Então isso foi até uma coisa muito importante pra eu estar hoje aqui, né, mano? Foi uma coisa que eu treinei muito. Então uma dica até que eu dou pra quem quer ser criador de conteúdo da rapaziada daí, mano, é treinar, é gravar. Grava, pega o que você gosta de falar, o que você gosta de fazer. Treina, vê tutorial, que é o jeito que você vai aprendendo. Tudo na vida é você estudar e trabalhar. E aí, com isso, eu fiz vários conteúdos, tudo, beleza. Não deu certo, né? Lógico, eu era aquela criança que queria fazer conteúdo no YouTube, tudo, comecei no YouTube, não deu certo. Aí, sobre futebol, a primeira vez que eu gravei sobre foi com um primo meu, Thiago, que ele é palmeirense até, inclusive, mas aí a gente fez de desafios, né? De futebol, todo a gente tinha um canal nós dois. Então, eu sempre vinha pra São Paulo, que eu morava em Taubaté, no interior. Sempre vinha pra São Paulo, a gente gravava sobre futebol. Foi o que eu mais gostei, de início, assim, gravar foi sobre futebol. Aí, beleza, parei. Lá em 2017, 18, parei de gravar. 2020, entrou a pandemia. Que aí foi a questão de que todo mundo, né, não tinha nada pra fazer, entrou no TikTok. Que eu TikTok tinha é aquele uma preconceito febre. também, que todo mundo tinha, né? Pô, TikTok, não sei o que, negócio de dancinha. Mas aí eu fui vendo uma rapaziada e comecei a gostar, né? Aí, sem nada pra fazer, eu comecei a fazer TikTok sobre humor, de humor. Tipo, fazendo umas piadinhas, tudo. Ele era engraçado. Mano, não, era engraçado, não queria nem falar nada. Era muito engraçado, Era tanto que eu consegui engraçado, até uns 37 mil seguidores com essa página. Caramba. Foi muito engraçado, já tinha uma relevância legal ali. E aí, final de 2020, eu lembro bem, mano, porque é traumático, né? Diniz. Eu, mano, pé da vida com o Diniz, pé da vida, nossa senhora.
Aí eu decidi... Eu queria falar em algum lugar, queria desabafar, porque né, a gente tava trancado em casa, eu queria desabafar, que eu não aguentava mais, não sei o que, o São Paulo. E aí eu comecei a gravar alguns vídeos, até nessa própria conta de futebol. E eu gostei, mano, porque, óbvio, é o que eu gosto desde pequeno. Eu sempre fui São Paulino, meu pai me levou no Morumbi desde os 5 meses. Ele é louco, meu pai. Um beijo pro meu pai. Ele é louco pelo São Paulo, louco. Então é um negócio que eu sempre vivi, sempre foi minha paixão, né? E aí eu comecei a gravar sobre São Paulo, fiz vários vídeos sobre o Brenner na época. Eu lembro bem, um dos primeiros vídeos que eu gravei falando foi quando o São Paulo perdeu pro Botafogo, depois que o Diniz saiu, que é quem era o técnico? Eu esqueci. A última rodada do Brasileirão. Everton Cruz? Não, era o interino. Não foi o Mancini? Não lembro. Não foi o Mancini? Não, o Mancini foi antes. Era algum técnico interino. São Paulo eu acho que perdeu esse jogo também, então eu tava muito bravo, tal, muito puto. E aí, com isso, eu comecei a gravar. E aí eu comecei a gostar mais disso, aí eu criei uma conta secundária, né, que é a minha primeira área de humor. Aí eu larguei a de humor, mano, porque a conta secundária começou a dar certo, tudo, então eu comecei como secundária. E aí foi isso, que eu comecei a gravar tudo, e aí foi dando certo, graças a Deus. Então, desde o início de 21 até agora, então começou a dar certo mais ou menos em final de 22 pra 23. Começou a dar certo mesmo. Que foi que eu emplaquei os vídeos de vlog, né? Nos estádios, que aí é onde a rapaziada mais me conhece. E é o conteúdo que a maioria do meu público mais gosta. E eu já esqueci da pergunta, Jesus amado. Não, é isso mesmo. Como você decidiu? Foi o ponto de virada. O ponto de virada foi o Diniz, mano. Eu sempre falo. A única coisa que eu agradeço ao Diniz na minha vida, que foi ele o ponto de virada pra eu começar a gravar sobre São Paulo. E aí, depois disso, graças a Deus, mano, realizei vários sonhos. Entrei na Torcedores, que também me ajudou muito, que eu fazia vários vídeos, matéria lá, tudo. Então, também me ajudou muito a treinar sobre essa questão. E aí, eu acho que a virada de chave mesmo foi o Diniz. Foi o Diniz. Obrigado, Diniz, por nada. Tamo junto. Outra pergunta agora é do Gabriel Padilha. O Luciano é ídolo? Cara, Essa pergunta veio num tom até crítico, essa pergunta foi eu que selecionei, tá? É não foi muito uma pergunta, foi mais uma exclamação. Foi. E um tom crítico pro Caio. Não sei onde o Gabriel viu alguma coisa, algum material do Caio, dizendo que o Luciano é ídolo. Então, era uma indignação. Pra esse cara, o Luciano é ídolo. Então, queria aí que abrir o espaço pra você falar sobre essa colocação do Gabriel. vamos lá. Primeiramente, um salve pro Gabriel. Eu acho que ele não me acompanha 100%, né? Porque já postei vários outros vídeos que me perguntavam, né? É ídolo ou não? E eu falava que o Luciano, pra mim, não era ídolo. Mas pra mim, ele é um ídolo da criançada, que, né? Infelizmente, não pegou os jogadores que a gente viu, né? Como Dagoberto, Luiz Fabiano, até esses caras mais novos. Então, eu acho que é ídolo em uma parte do São Paulo. Isso Sim. não pode falar, porque ele tem título, tem gol decisivo. Ele é muito importante em vários títulos do São Paulo. Mas ele não é ídolo. Ele deve ter visto alguma coisa que, tipo, que nem o Luciano faz 2 gols no jogo e eu posto lá no Stories. É ídolo, não sei o quê. Na emoção do jogo. Mas aí eu já falei do Alisson, do Wellington Rato. Aí é uma coisa que eu falo brincando, mas tem gente que leva a sério. Mas ele não é tão ídolo assim. Mas eu tenho muita admiração pelo Luciano. Tem muita gente que odeia ele, não sei o quê. Eu sempre defendi ele, mesmo tendo muitos problemas com ele. Mas eu gosto do Luciano. Eu sei que quando ele sair, a gente vai lembrar dele de uma maneira muito boa. Sentindo falta, que ele é um jogador que impõe muita raça também, muita vontade. Tem muitos problemas, lógico, mas gosto muito dele, de verdade. Mas não é ídolo. pra mim. Eu também tenho uma opinião parecida. Eu acho que, pra mim, no meu ranking de ídolo, ele não entra. Só que eu acho a gente não pode invalidar o que ele representa pra torcedores que não viram o São Paulo de 90, de 2000. Ou até de 2010 pra baixo. Exatamente. Então, assim, nós que vimos a década de 2000, ele não tá no nível do Hernanes, ele não tá no nível de um Jorge Wagner, de um Dagoberto, de um Souza, ele não tá. Mas, assim, não dá pra desconsiderar que o São Paulo antes de 2021 e pós-2021, pós-chegada do Luciano, é outro. Então, assim, eu acho que uma coisa que ele trouxe pro São Paulo é esse espírito. Por mais que a gente não soubesse, não tinha ideia de que ele torcia pro São Paulo, se ele torcia, que a gente não sabe disso, mas ele criou uma identificação com o São Paulo que, assim, fez até o Casares colocar aquela parte: a gente quer no São Paulo quem quer estar no São Paulo. Uhum. Porque ele simboliza muito isso. Ele foi o primeiro gol dele, ele veio muito contestado. Foi até o Everton, que foi muito importante em 2019, né? Sim. 2018 ali, 2019. Só que estava embaixo e ele veio muito contestado. E o primeiro gol dele, ele já devolve ali a provocação do Rossi contra o Bahia. Então, cara, foi um cara que ele
entender o que é ser São Paulo, sabe? Então eu discuto muito até com um amigo meu, Henrique, salve Henrique, que ele irrita demais. O Henrique é a favor dele sair de São Paulo, eu não sou. Porque ele irrita. Eu fico muito puto com o Luciano. Não, ele irrita muito. Principalmente quando ele pega a bola na frente da área de defesa. Que ele prende a bola. Meu, me irrita demais. Só que eu ainda acho que ele irrita mais o torcedor adversário. Então. Ele irrita todo mundo. Ele Ele consegue irrita irritar todo mundo, o guarda, técnico, todo unanimidade. mundo, mano. Eu Eu acho que gosto muito tem dele. várias prateleiras de ídolo, né? Tem o ídolo máximo, que é o Rogério Ceni, Tele, Muricy, e tem a primeira, segunda e terceira. Eu acho que ele entra na terceira prateleira, sem dúvida, porque antes do Luciano, quem tinha? Pablo, Vitor Bueno, sem alma, não dava pra nem esperar nada desses caras em campo. O Luciano trouxe a vontade, tipo, a vontade de você, nossa, vai ter clássico, vai ter um cara que isso. vai Chutar a tipo, bandeirinha. os corintianos, palmeirenses, tudo odeia o Acho Luciano. que antes dele, o cara que mais fazia isso era o próprio Luiz Fabiano. Caleri na primeira passagem. Também. E o Luiz Fabiano, ele lembra um pouco o Luiz Fabiano. Luiz, com certeza. Então, o Luciano, ele pode não ser craque, ele não é craque. Eu não acho ele craque. Mas por ele ser identificado, cara, não sei como que ele vai estar no futuro, né? Como que vai ser. Mas hoje, pelo tudo que ele fez pelo São Paulo e o que ele representa, esse ano ele podia muito ter ido para a Arábia e ter ganhado milhões de dinheiro e ele exato. preferiu jogar Libertadores. Então, cara, eu considero o Luciano na terceira prateleira de ídolo. E a questão do Luciano, mano, também muito, é que tem muita criança e muita gente que começou, tenho certeza, começou a gostar muito de ver futebol e o São Paulo por conta dele, mano. Sim. Então, querendo ou não, ele tem uma importância tanto pra torcida quanto pro time. Então, eu acho isso uma questão muito E- importante. e- Hoje você vê camisa de torcida é Caleri e Sim. Luciano, mano. Eu Lucas digo Moura mais também. ainda. Nova eu digo geração, mais. né? Eu ainda digo mais. Acho que o Luciano, pra muita gente aí que tem 10 anos de idade, 8 anos, 11 anos, o Luciano tá acima do Lucas. Sim, Porque eles não viram a primeira passagem do Lucas. Sim, sim, não pra muita fazem gente, ideia. Eles Pra muita contam gente, o que sim. o pai dele fala. Mas assim, ele viu 4 anos de Luciano e 2 de Lucas. 1 ano e meio de Lucas. Então, assim, pra muita gente, ele tá acima do Lucas hoje ainda. Mas... Voltando para as perguntas agora? Vamos lá. Agora é pergunta rapidinha. Tipo, não precisa ficar... Tá bom? Não. Não, perfeito. Qual atacante do São Paulo você acha que foi mais importante para a história do clube? De todos? Da história? Da Putz, história. da história é difícil É falar, difícil, né? Que você não viu? Porque tem o Leônidas ali na o primeira Leônidas parte, que foi o primeiro ídolo, grande Careca ídolo do São também, Paulo. Miller. É difícil falar. É Meu difícil, pai né? fala que foi o Miller o melhor atacante que o São Paulo teve na história. Foi o Miller e Careca ali. Mas é difícil. O que eu vi, vou falar que eu vi. Luiz Fabiano. Não Luiz tem como. Fabiano. Pra mim ele é totalmente diferente. Ó, o Léo Balbino agora, hein? O que foi pior de assistir? A derrota na final da Sula ou a da Libertadores pro Botafogo agora? Da Libertadores, pô. É que eu não não tava tem nada como Sula, mais. tá ligado? Você Eu pode tava. falar mais, que você tava nas duas. Então, ó, eu viajei 5 dias de ônibus, tava lá, eu já pensei que o São Paulo, vou falar a verdade, eu pensei que o São Paulo já era campeão. Do jeito que tava, a festa, depois que eliminou o Atlético Goianiense. Então lá foi uma quebra de expectativa muito forte, ainda porque eu tava lá. Era meu primeiro título que eu ia comemorar no estádio, eu nunca tinha comemorado nenhum título, nem no estádio, e tipo, no Paulistão comemorou, mas naquelas, né? Sim. Então, ali foi complicado, só que no Botafogo eu tô com a sensação até hoje que se a gente passa, a gente ia chegar na final. A gente ia chegar na final e talvez enfrentar um River no Monumental. Imagina a gente chegando o River no Monumental, como ia ser. Então, eu acho que mais dolorida, que vai ficar marcada, vai ser a do Botafogo, e eu tava lá, hein? Então a do Botafogo foi muito Eu doída. respondo a do Botafogo também. Eu acho que a do Botafogo é unanimidade nesse caso aí. Sim, né? Porque, assim, se a gente perde de 2-0, 1-0... Ah, aí É pelo jeito que foi, né? O gol do Caleri aos É 40 dramático, dramático. dramático. Doeu no coração, cara. Aí a gente vai... Se também... gosto muito do Rafinha, mas acho que a crítica do jogador do Botafogo a ele, o do Marçal, é válida, sim. Realmente ele ajudou o Botafogo Ajudou. naquele Na hora- sentido. Ele realmente ali aconteceu... Ele esfriou muito o jogo. Sim. Esfriou muito o jogo. Então, realmente, assim, do jeito que foi, doeu demais. Não, e também a Doeu questão de que, né, Sul-Americana e Libertadores. É outra- outra mas muito. aí- Outro patamar. Digo pra vocês falaram que a derrota aí de São Paulo pro Botafogo, né, na Libertadores, última Libertadores. Sul-Americana, Rogério Ceni, Nossa, final. É verdade, o Rogério ia ter título E também, aí, né? é unanimidade pra vocês ainda? A queda pro Botafogo Não. ou a derrota na Sula? Unanimidade não é, mas Não. pra mim ainda é porque eu tava no estádio, né? Então, pra mim, por toda a questão, eu acho que foi a do Botafogo. É, do Botafogo, porque ia ficar... A gente ia ser o primeiro tetra. A gente tava com a expectativa, porque a gente foi o primeiro certeza, tri, alta então a demais. gente tava com a expectativa de ser o primeiro tetra. Então, Sem falar que era a última oportunidade que a gente tinha de participar do Super Mundial. sim, também. Então, Verdade, né? então Até o Fluminense vai participar e nós não. exatamente. Difícil. E aí tem essa questão do Rogério, voltando nessa ideia do Rogério,
é que, cara, ele já é ídolo de tantas formas que com certeza um título como técnico ia ser mais grandioso, mágico, mano, ia ser mágico, mas por conta da competição ainda acho que Botafogo... Acho que ele vai voltar e ganhar um título ainda, eu tenho Deus certeza. quiser. Se Deus Tenho quiser. certeza. Saudades. É isso aí. Ó, continuando as nossas perguntas. Caio, qual foi o jogo mais marcante que você viu no estádio? Boa pergunta, mano. Sempre que me perguntam isso é difícil falar, né? Porque eu excluo a final da Copa do Brasil, que Sim. é unanimidade e tal, obviamente é ela. Mas eu gosto de falar sempre que a semifinal Nossa, contra o foi Corinthians embaçado. foi um dos jogos mais malucos e Nunca bizarros vi a que eu já fui. torcida do jeito que A torcida do São Paulo, eu tava junto com o Rian, inclusive, esse jogo. A gente, graças a Deus, ganhou o ingresso de um dos patrocinadores. A gente ficou num andar embaixo, né? No setor de baixo da Independente. Mas mesmo assim, foi a melhor festa que eu já vi da torcida do São Paulo. Além do jogo, né? Wellington Rato, bizarro, cortar pra esquerda aquele um gol. dos melhores Na jogos. nossa cara ainda. O gol do Lucas voltando depois. Então, por tudo que engloba aquele jogo, eu acho que aquele foi o mais importante. E também que... Mano, dava pra ver os jogadores do Corinthians tremendo. Não, tremendo. Foi bizarro. Aquele jogo eu vi, eu falei, mano, o São Paulo fez os caras tremer e a torcida fez os caras tremer. Então, e também o São Paulo jogou muito bem esse jogo. Então eu falo que é isso. Um amigo nosso, Nunes, entrevistou o atacante do Corinthians, o Wesley, né? E ele perguntou assim pra ele, qual que é a torcida que você mais ficou em choque, assim, ó, quando você viu? E ele falou, a do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Foi ali. bizarro. Aquele dia foi mas- Uma bizarro. festa absurda, né? Não, absurda. Aquele dia foi mágico, mano. Saudade daquele É, dia. com certeza. Aproveitando aqui, eu queria estender essa pergunta pra todos nós. Bom. Lógico. Então vamos lá, Matheus. Qual que é o seu jogo mais marcante aí? Cara, e eu tô com o Caio. Eu tenho certeza que a final é um jogo que vai marcar, porque é um título É inédito, o melhor né, dia cara? da vida, não Mas tem como. eu estava na semifinal também contra o Corinthians. E a volta do Lucas ali, o São Paulo tinha perdido o primeiro jogo. Então o Wellington, o gol do Wellington Rato ali estremeceu o Morumbi, cara. Eu nunca vi o Morumbi daquele nível. Vinha abaixo, a festa sensacional. Pra mim também fico com a semifinal aí contra o Corinthians, cara. É um jogo que é muito marcante, é um Mágico, rival. mágico. É a volta do Lucas, é o Morumbi lotadaço. Os jogadores do Corinthians tremiam, os jogadores do Corinthians pra tremer é Até complicado. arrepia, só de lembrar. Porque eles têm ali uma torcida Sim, enorme, sim, né? Que a gente claro. sabe como que é a torcida do rival. Então, cara, acho que esse jogo marcou muito, cara. Marcou a minha geração, Com a certeza. nova geração também. com certeza. Acho que lavou a alma do torcedor Sim. ali. Sem Claro. dúvida nenhuma. Você também, Rian? Ó, foi esse, mas eu quero deixar um entre parênteses pro jogo do São Paulo e Atlético Goianiense na semifinal da Sul-Americana, que aquele Galopo. jogo... Eu tava. A torcida tava absurda. Eu nunca vi, tipo, a torcida tão... Não, eu vi. Mas, tipo, a torcida tão inflamada, Mas assim. foi diferente. Foi diferente, E foi o, muito bom. E o pessoal pegando o carrinho da maca e indo até a Sim, torcida foi. comemorar a classificação pra final Foi foi muito sensacional. sensacional. Foi sensacional. E o seu, Flash? Cara, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. É verdade, Então, né? Verdade. A minha primeira vez no estádio é a mais marcante, porque, cara, conhecer o Morumbi pela primeira vez foi mágico. Eu tinha 14 anos, fui com meu pai e minha mãe, me levou. Que legal. E eles compraram o ingresso na Independente sem saber. Nossa. Eles não Nossa sabiam que era Senhora. na Independente. E aí eu vi briga da Dragões com a Independente. O rapaz da Dragões, o cara da Dragões segurou a bandeira da Independente, começou uma treta. E meus pais lá sem entender nada, que não acompanham futebol. E tava lá, a torcida tá brigando com ela mesma. Pois é, assim. E cara, pra completar, além disso, foi um jogo de Libertadores. 2-0 em cima do Monte Rei do México, 2 gols da do hora. Washington Coração Valente. Nossa. E uma. Monstro. E uma. 2009? 2010. 2010. E uma falta do Rogério que passou triscando, cara. Foi o único lance que eu gravei. E, mano, eu falei, nossa, ver o gol de falta do Rogério ia ser mágico. Não é bizarro. Mas foi por pouco. Então, jogo surreal. Só cortando uma coisa pra falar, que você falou, o primeiro jogo no Morumbi é mágico. Tadinho do Meli. Cara, eu não quero nem comentar. Não, eu Mas, tenho que ó, falar. Eu não quero nem comentar. Comentando, esse jogo aí foi erro do Caio. Você nunca leve um estreante Não, em jogo era- importante. Não foi minha. Não, cara, e era ali o auge da pandemia, né? Mas tinham liberado o estádio e tal. Falei, pô, nunca tinha ido no Morumbi assistir um jogo, né? Fui em tour, conheci, enfim. E aí eu fui com o Caio, né? Então eu falei, pô, São Paulo e Flamengo. O Flamengo ali, São Paulo sempre ganhava, né? Tinha um bom retrospecto. O São Paulo levou 4 gols, mano, do Flamengo em pleno Morumbi, cara. E foi rápido os 4, E né? foi Não rápido, Nossa, porque foi- tocou o hino, gol do Flamengo. Aí, bizarro. aí Esse jogo foi passou bizarro. 2 minutos, outro gol do Flamengo. Aí não, cara. Então esse jogo, o primeiro jogo Um dos aí piores jogos não da dá, minha cara. vida. Não, Já não respondendo dá. aí, E o pergunta outro também. tava um sol que não dava pra... Não, tinha um sol pra cada Na um nossa ali. cara né? ali. Esse Não, jogo esse foi jogo... bizarro. Não vamos Ó, falar vamos disso. lá.
Qual foi o gol mais bonito que você viu no estádio? Nossa, esse mano. aí eu acho que eu sei, hein? Será? Eu acho Será? que foi do Rafinha, Bonito? hein? Eu acho que foi do Rafinha, hein? Tem 3 que eu vou citar. 3. Aham. Porque são... Tem vários do Rogério, graças a Deus, mano. Eu tive Nossa, a honra você de viu, ver né? Rogério bater falta, então... Não vou nem citar um, vou citar vários, mas beleza. Hernanes contra o Cruzeiro em 2017, de falta, porque eu tenho nossa. gravado esse gol e foi bizarro esse jogo. Tudo que Lindo. tava envolvendo, né? A gente quase caindo, tudo, e o Hernanes voltando ali. Nossa, mano. Eu vou falar o do Rafinha é que o contra o Rafinha Palmeiras, foi muito- porque, cara, é o Rafinha, ele é lateral. O único gol dele... Ninguém no- esperava um chute dele daquele certeza. jeito. Óbvio, desviou, mas foi um dos gols mais lindos que eu já vi. Posso falar do Rato, né? Que, Ah, mas era seria, esse, seria era muito. esse, É, era mas ao esse. mesmo tempo eu gosto de citar uns diferentes. Então, o terceiro que eu vou falar aqui é um do Patrick Choco, de voleio Ah, contra que foi- o Avaí. Foi 3x0. 4x0. Cara, bizarro. Também tenho esse gol gravado, depois eu posso até mostrar. Aham. Bizarro, mano, bizarro. Ele. Que os dois chutou junto, né? A bola desvia em alguém, bate em alguém, ele vira lá, mete um voleio, aquele gol foi lindo, mano. São Então Paulo acho que eu tava cito naquele esses terceiro 3 ali. uniforme. Lembrando recente, esses 3. Boa. Beleza. E... Qual foi o pior jogo que você foi? Nossa. Você falou, não pior jogo, tipo, de Tem sensação. vários. Eu acho que foi o São Paulo e Ituano pelo Paulistão. Que, tipo assim, não Tem aconteceu vários. nada. Eu tava nesse jogo também, Pior. horrível. Todo horrível. jogo de início de ano é o horrível, pior. horrível. Cara, o Esse pior, jogo- mano, é difícil falar o pior. Não, eu porque- não sei. Esse jogo do Ituano, eu não sei qual foi pior. Se foi o pior o primeiro jogo do Paulistão ou se foi o primeiro da ida da Copa do Brasil. É. Também, mano. Porque foi o mesmo time aí. Salvou foi o gol do Rato É na que aí é volta. pior jogo em quesito de jogabilidade ou de que foi ruim pra nós? Tipo, Não, vai, o que foi ruim pra nós? O que foi, tipo, de sensação, assim? cara, tem esse 4x0 contra o Flamengo, foi péssimo. O do Talheres foi... Cara, de sensação. É que eu não tava no jogo do Talheres. Que eu morava em Foi Taubaté. do Botafogo mesmo, mano, eu acho. Vou falar do É, do Botafogo, então eu Botafogo. não quero falar sobre esse jogo, não. Não, esse jogo ainda tá Já doendo. é. E, ó, essa pergunta é boa, hein? Qual que é a diferença de ver o jogo na arquibancada e o jogo no campo? Cara, bom mesmo, hein, mano. Porque agora, graças a Deus, eu já fui em alguns jogos dentro de campo, desde o início do ano, que, inclusive, mano, sempre foi um sonho meu, e é uma história até, pra mim, triste, né, mas graças a Deus depois deu tudo certo, que desde 2022, mano, eu fui chamado pra ir na final da Copa do... Não, na final do Paulista contra o Palmeiras, que foi no Morumbi, o jogo da ida, que o 3x1, Caleri... né? 3x1. Eu fui chamado pra esse jogo pelo TikTok, mano, pra ir dentro de campo, e eu não pude, por causa da idade. Você Pra era quem não menor. sabe, eu nunca falo sobre isso, eu tenho 18 anos. Eu sou É, eu novinho, prodígio ainda. eu sou moleque novo. Então, ano passado e retrasado eu tinha 16 e 17, então não podia ir. Ano passado também eu tive várias oportunidades, graças a Deus, graças ao meu trabalho, e não pude ir. Então é um negócio que eu ficava, mano, será que eu nunca mais vou conseguir realizar isso? Porque eu perdi a chance agora, mas aí eu trabalhei tudo, então é aquele bagulho, né? Nunca desiste, vamos trabalhar. E graças a Deus esse ano eu consegui alguns. A diferença é que você tá em um a trabalho e outro você tá com 100% a paixão, né? Então você torce, você grita, e eu sou um cara que eu gosto muito de torcer de música, de cantar. E quando você tá no campo, você tem que ficar quieto, né? Porque você tá a trabalho, então você tem que ficar ali, ó, tranquilinho, quieto, gravando. Mas é muito legal, é outra história, é outra parada, você consegue ver tudo que acontece dentro dos jogadores ali conversando, muito tudo. da É hora, muito, né? muito legal, mano. Inclusive, até no último jogo, que nem contra o Guarani, que eu tava agora em Campinas, dentro de campo, foi engraçado que uma hora o Ferreirinha foi entrar, né, no final do jogo ali. E aí o Luciano falou, não, eu não vou entrar, eu não vou sair, não sei o quê, gritando pro Zubeldia. O Zubeldia, você vai sair sim, mano, pelo amor de Deus. Tipo, mas numa da hora, resenha, né? né? A resenha do Muito jogador, da hora, né? mano. Caramba. Nossa, o Luciano, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Porque não é nada também muito Sim. prejudicial. Porque não é nada também muito Sim. prejudicial. Teve um jogo, eu acho que foi São Paulo, ou São Paulo e Botafogo, ou São Paulo e Flamengo no Morumbi, que eu tava dentro de campo. E eu tava atrás do gol, né? O gol tava aqui, eu tava aqui no cantinho, né? Atrás do gol. E o Luciano saiu, né? Ele saiu e tal e foi indo pelos cantos aqui. E ele parou do meu lado ali, mais ou menos encostado assim na placa de publicidade pra ver o jogo. Ele nem foi pro banco essa hora. E aí, mano, foi muito engraçado que teve uns problemas com o juiz e tudo. Aí ele falando um monte de palavrão. Não, o Luciano é revoltado mesmo. Ele é Falando, esse revoltado. juiz do caralho, não sei o quê, desgraçado. Mas falando de um jeito normal, né? Tipo, pô, brincadeira, aquilo não foi falta e tal. Deu pra eu ver tudo que ele falou, né? Tem outras coisas que eu não posso falar. Mas é isso, mano. É muito legal essa experiência de você saber tudo que acontece dentro de campo, todos os bastidores. Extra-campo, né, E velho? é um privilégio, né? Da Quem hora. não queria ver dentro de campo? Então é um bagulho que eu me orgulho muito e sempre tento fazer um trabalho muito bom. E ver na arquibancada também é outra parada. Tem alguns jogos e jogos, né? Tipo que nem Libertadores. Libertadores. Eu não veria em campo, com todo respeito. O bagulho é ver na arquibancada ali, torcendo e tal. O espírito é muito legal. Mas é isso, mano. Eu acho que a principal diferença é essa. Da hora. Agora, finalizar com as perguntas. Vamos lá. Tirando o Morumbi,
qual é o melhor estádio que você já foi? Nossa, mano. Essa é uma pergunta muito difícil também, porque eu tenho que pegar no cérebro que eu já fui. Ah, mas eu vou falar um que eu tenho muito carinho, mano. Gosto muito, inclusive vocês viveram esse ano uma coisa muito mágica foi. nele, que eu infelizmente não pude estar, que é o Mineirão. O Mineirão foi Mágico. absurdo O Mineirão mesmo. é mágico. A Eu ainda não fui no acústica. Maracanã e tudo. Então, dos que eu fui, o Mineirão é muito mágico. Eu consegui no Mineirão ver um jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, que o Corinthians se ferrou, graças a Deus. 3 a 0 Foi Cruzeiro. também dentro de Lindo. campo. E foi um bagulho que me impressionou muito. Queria muito ter ido no jogo do São Paulo. Então, Supercopa, é um ele estádio tava que me marcou muito. Mas tem outros que eu acho muito recuperando bonito. Uma Nega Rincha que eu fui agora também recentemente, muito legal. Mas eu falo Mineirão. Cara, Mineirão. aproveitando aqui, vou aproveitar, deixa pra falar o meu, porque, cara, experiência surreal. Castelão, cara. Nossa, pior Meu que deve sonho, ser meu absurdo. sonho. O Castelão é absurdo e eu dei a sorte. Eu fui em 2021. Que jogo? Eu fui a trabalho. Fui Legal. a trabalho, então, assim, eu cheguei e meu chefe falou assim: ó, você vai pra Fortaleza segunda-feira. Nossa. E na sexta-feira, eu trabalhava sexta-feira sim, sexta-feira não. Aí na sexta-feira eu tava de folga. Aí eu falei, cara, você vai me mandar segunda-feira, eu vou ficar a semana inteira lá? Compra a passagem pra sexta-feira que eu me viro pra passar o fim de semana com o meu dinheiro e é isso. Aí ele comprou a passagem pra sexta-feira, eu cheguei meio-dia, 5 horas da tarde eu comprei uma camisa do Fortaleza na praia e parti pro jogo. Foi Fortaleza 1, Juventude 0. Foi o jogo que tava quase 50 mil torcedores no Castelão, porque foi o jogo que marcou a classificação direta pra Libertadores do Fortaleza. E ainda tinha relação com o do São Paulo, porque São Paulo tava em 2021, tava brigando pra não cair, e o Juventude tava brigando com o São Paulo. Eu lembro. Então eu fui assim, além de gostar muito do Fortaleza, eu fui torcer várias pra ele coisas. na loucura, cara. E assim, eu fui no Beach Park, fui na Praia do Futuro, mas pra quem ama futebol, o Castelão é surreal, É cara. uma das torcidas que eu mais tenho vontade de Maravilhosa, conhecer, mano. velho. Bizarro. Fortaleza. Um Maravilhoso. salve aí pra todo mundo que torce pra Fortaleza. Muito brabo, mano. Beleza, pessoal, terminando aqui o quadro de perguntas e agora a gente vai pra um quadro especial, é a especialidade do Caio, né? Esses vídeos de desafios aí junto, já tá sempre participando, especialidade do Rian também. Então vamos agora pro minigame São Paulino. Bora! Esse Caio. daí, ó. Tá complicadinho, hein, Caio? Esse daqui... É a minha especialidade, bancada, cara. É minha especialidade fazer com os outros, não participar. então. Agora é minha vez. O sou jogo feitiço, virou. feitiço contra feiticeiro. Hoje você que tá na berlinda, cara. Bora, bora. Vamos Vacina. lá. Hoje a gente tem aqui o jogo Jogou Com. Então ele vai ter que adivinhar o jogador a partir dos jogadores que jogaram com ele. Eu vou falar aqui os jogadores e caso fique complicado a gente vai dando umas dicas aí. Mas eu posso chutar e não vou ser, Pode não vou ser chutando. eliminado. Não. Beleza, Pô, só pode vai ir te chutando deixar. Imagina, eu tranquilo. acerto na primeira. Então vamos lá. Vamos. A primeira é difícil. Não. Se você acertar na primeira, eu cara. largo, eu vou embora. Eu joguei com Veloso, goleiro que participa hoje do programa do Neto. Júnior Penta. Não. Olha que o Júnior, já Nem vou sei até se ele jogou com o Veloso. já vou até adiantar, já que você falou Júnior, joguei com o Júnior. Ah, tá. Jesus, aí já... Tá. Nossa, com o Veloso... É que a questão do Veloso vai ficar na minha cabeça. Quem é esse Veloso? Com o Júnior... Nossa, mano, eu vou ter que chutar. Fabão. Só pra chutar. Não. Só pra chutar. Boa, agora vai bagunçar sua cabeça, hein? 100%. Joguei com o Thiago Carleto. Tá, então ele é old, só que não é tão old, né? Não é tão velho. Não leva olha pra esse aí. lado, não. Não? Porque o Carleto pode ser reserva. Carleto. O Carleto não podia. Caraca, mano. Nossa, é que se eu chutar agora vai ficar muito É, fala vergonhoso outro, falar. fala outro. Não. Tem que chutar. É Carleto. difícil. Caraca, essa me pegou agora. Veloso e Carleto, tá ligado? Já foi pra um lado nada a ver. Olha aí. Eu vou até esquecer quem jogou na época do Carleto. Vou falar Rogério Ceni, Não. porque vai jogou com o Veloso na Mas seleção, né? Vamos lá. Não lembro. Joguei com o Juan, ex-zagueiro da seleção Do brasileira. Sim. Caraca. Puta, o Júnior daria muito. Na minha Olha cabeça aí. veio ele, mas... Lembrando que é independente do time, tá, pessoal? Esse jogador jogou no São Paulo, mas os jogadores que estão aqui relacionados jogaram Aham, com ele, pode perfeito. ser jogado em Então, outros vamos lá. times e em seleção. Veloso... Já esqueci todo já. Júnior. Veloso, Júnior, Thiago Carleto. Carleto
E agora, Juan. Juan. Caraca, mano. Que pedrada essa. Pensei que vocês iam pegar um fácil. Não é tão difícil, não. Não, Ele eu sei. conhecido. Mas é que na hora que a gente tá na pressão, a gente esquece todo é isso mundo. mesmo. Com o Juan pode ter jogado na seleção, ou no Flamengo, ou em outro lugar também, que eu tô esquecendo que o Juan jogou. Tá, da seleção, vou tentar pegar ali alguém. Cicinho. Nossa! Aê! Graças a Deus. Boa! No quarto, Não foi tão mal, não foi tão mal. Graças a Deus. Vamos lá, então, ó. Joguei com Veloso, Juan, Júnior, Thiago Carleto. Ele jogou com quem? Com o Veloso aonde? No Atlético Mineiro, Mineiro, cara. No nossa, Atlético Mineiro. cara. Ó, então Veloso, vamos final lá. de carreira, né? Com o Veloso jogou no Atlético Mineiro, com o Juan jogou na Roma, Na com Roma. o Júnior jogou no São Paulo, o Thiago Carleto também no São Paulo, porque ele voltou em 2010. Lembrei disso. Eu até, no meu jogo marcante, eu não falei que foi o retorno do Cicinho, justamente por conta desse minijogo. Verdade. Marcelinho Paraíba, joguei com Washington Coração Valente, Fernandão, Aloysio Chulapa, Sérgio Ramos, Aí eu ia pegar no Sérgio Ramos, seu nome. Roberto Carlos, Ronaldo e Denilson. Ah, então foi Além bem. do Ilcinho. Ilcinho. Foi bem, foi bem. Perfeito, Foi bem, cara. foi bem Ótimo. demais. Nossa, é isso aí, tá pessoal. difícil, hein, mano? Opa, esse aí tava difícil. Tá difícil. Vamos lá agora, Vamos. Matheus. Partindo aqui então, galera, da resenha da torcida e o mini-jogo aqui, né, com o Caio. Vocês viram aí que o Caio acertou o jogador aí misterioso, né, o Cicinho. Quarta dica que o Caio conseguiu acertar. Nós vamos agora então, galera, pro nosso... Considerações finais, né? Então a gente vai para as considerações finais, torcida São Paulina. Então a gente viu aqui um pouco nosso trabalho aqui, o podcast, né? O Caio Cassino, o Rian Nicoletti aqui, que é o nosso apresentador hoje, o Flátio, que vai estar com a gente aqui também. Quero que vocês comentem aí no YouTube, nas nossas redes sociais, o que vocês acharam também, né? Desse nosso primeiro episódio, nossa estreia aqui, né? Então, pô, é sensacional fazer um quadro desses com você, torcedor, né? Que nos acompanha há mais de 4 anos nas nossas redes sociais. Então, partindo aqui para agradecer mesmo, né? Agradecer você, torcedor, que tá com a gente. Agradecer o Caio Cassino, a presença desse ilustre convidado. É uma honra ter você aqui com a gente, Caio. Nosso primeiro episódio, estreia, não podia ser diferente. Tinha que ser você, cara. Tinha que ser o Caio Lucas. Cassino. Tinha que ser você. Tinha que ser você, Caio. Então, parabenizar, agradecer muito aqui o Caio, agradecer o Rian também que tá com a gente aqui hoje, né? Flátio, que fez de tudo pra sair esse projeto do papel. Então, era um sonho aqui que a gente tinha, né, da Torcedores. O Flátio tomou a frente, conseguiu tirar esse projeto do papel. E aí tá aí hoje com vocês, né? Quero agradecer também, galera, a questão dos nossos patrocinadores, né? Então, a Rádio Fute Mais é o que tá proporcionando tudo isso aqui pra gente. Então, o espaço, o áudio, né? Tudo eles proporcionaram aqui pra gente. Então, quero agradecer demais o Ilídio da Rádio Fute Mais. E quero agradecer também o restante dos nossos patrocinadores, né, Flátio? isso. Então, os camarotes que a gente tem hoje, os camarotes mais queridos, o camarote da Telium. Agradecer a parceria com a NWB também, que é a agência de influenciadores. Agradecer também a Centauro, né? A Centauro que tá com a gente aqui desde 2023, então já tá um ano e meio ali com a gente também. E as novas parcerias que estão por vir, que vai vir novidade, né, Flávio? Tamo Tem com novidades novidade pra vir chegando aí. Então vocês acompanham as nossas redes sociais, que tá chegando muita coisa boa, galera. Flátio, deixo com você as considerações finais. É isso aí, pessoal. Agradecer aqui também a Alma Tricolor, que é um importante parceiro nosso. Lembrando que tá rolando na nossa página do Instagram um sorteio absurdo com a Alma Tricolor. É um moletom lindo que você pode escolher. Aí tem 3 modelos para escolher, mas tem, particularmente, eu sou suspeito para falar, aquele que tem Yokohama, a defesa do Rogério. É sensacional. É histórico. É sensacional, histórico. Tem o gol do Mineiro Vai estar gravado aparecendo no aí peito. na edição pra vocês verem. Exatamente. Então, pessoal, não perca a oportunidade, vai lá na nossa página, comenta. E deixa aí também os comentários do que vocês acharam do nosso podcast. Tragam ideias, comentem o que vocês querem, convidados que vocês querem que a gente traga também. Então a gente vai montar essa agenda aí de convidados sempre para trazer aí um conteúdo bacana para vocês. Então agradecer de novo, novamente ao Ilídio, à Rádio Fute Mais, ao nosso convidado Caio. Agradecido aí por você ter essa disponibilidade de gravar com a gente. Ótimo conteúdo hoje, foi um excelente episódio de estreia. Sim.
E é isso aí, pessoal. Obrigado por todos vocês e fiquem com as considerações finais aí do Nicolete. É isso, pessoal. Agradecer demais, primeiramente, o Matheus Meri por ter dado a oportunidade de eu ter voltado para torcedores, porque quem não sabe, eu saí um tempo aí que eu parei de gravar e eu voltei esse ano com o Nunes e o Caio falando volta, e agora, depois de quase 8 meses voltando, eu já posso estar num podcast, isso é muito gratificante para mim, então agradecer demais ao Meri, o Flash, que se não fosse o Flash isso aqui não teria acontecido, essa é a verdade, e agradecer demais também ao Caio por ter vindo no primeiro episódio, o Caio parceirão também, cola todo jogo junto, então ele tinha que ser o primeiro convidado e vai ter um próximo convidado que vocês vão gostar também. Já pode falar, pessoal? Será? Eu não gosto desse convidado não, hein, mano. O monstro. Parceiraço nosso, Será galera. que já pode falar? Ah, pode falar. Pode falar. Pode vir. Vem, tio, vem de qualquer jeito. O cara quer aparecer bonitinho. Próximo convidado. Ô, rapaziada, eu tava aqui assistindo o podcast do Caio e eu queria saber de uma situação. Não. Polêmica. Vai soltar. Polêmica. Pergunta. Breaking. Próximo episódio, Deixa pro próximo, aí ele aparece. Sabe o que é. É isso. Considerações agora do Caio, pode falar, Caio. Pô, rapaziada, papo reto, mano. Maior prazer estar com vocês. O Meli eu já conheço também de muito tempo. Me deu uma oportunidade no começo ali, mano. Eu fico muito feliz porque quando eu entrei, a página tinha seus 6, 7 mil seguidores no máximo ali. Então hoje ver tudo que tá acontecendo. E agora um podcast, você é louco, mano. Muito feliz mesmo, de verdade. Agradecer você, o Rian, que é meu parceiro, tá todo jogo comigo. O Flat também, mano, que é um baita de um cara. Eu vejo o trabalho dele, o trabalho de vocês todos. Então fico muito feliz. E fico muito feliz que até uma coisa que eu converso com o Nunes, que a gente sentia falta de um podcast sobre o São Paulo, que a gente vê alguns times tendo. E o São Paulo, com todo respeito aos outros, mas a gente não vê um diferenciado ali 100%, então eu boto muita fé aqui e fico muito feliz principalmente também por você estar voltando a criar os conteúdos tudo, que a gente sempre botou uma pilha pra ele voltar e tá participando aqui do podcast também junto com vocês, é muito da hora. Então é isso demais. E já também falando aí, me segue aí, rapaziada, tamo junto, segue Vai nós. tá aparecendo ali, ó, se vocês não seguem, segue o Caio. E no segue. YouTube também, inclusive, que eu tô fazendo agora uns conteúdos diferentes, então Da hora. só falando aí também. Você quer vlog de jogo? Ó, Muito dentro obrigado do também. campo, muito da hora. Você vai ver tudo sobre bastidores, sobre jogadores. Então segue o Caio lá, segue eu também, segue o Flátio também, Flátio em jogo. Segue também o Nunesismo, segue o Meri também, que ele participa da Notícias do Tricolor. E segue a Torcedores, claro. Todo mundo aqui, ó, mostrando a camiseta, que agora, ó, Uniformizadinho aqui, estamos ó. uniformizados. E é isso, eu vou passar a palavra pro Meri pra ele encerrar. É uma honra as considerações finais de vocês. Flat aqui, cara, só tenho a agradecer ao Flat, agradecer ao Nicolete, ao Caio aqui por participar dessa estreia, principalmente aqui ao Ilídio da Rádio Futimais, como comentei, né? Proporcionou tudo isso aqui pra gente. E galera, fiquem ligados porque nos próximos episódios a gente vai trazer assuntos que vocês vão mandar pra gente naquele quadro Resenha com a Torcida. Então vocês podem mandar as perguntas, os assuntos interessantes e quem vocês querem ver também de próximo convidado aqui no podcast. Deixa aí nos comentários. E só agradecer a vocês. Agradecer a vocês a ter assistido todo o nosso episódio, né? A nos seguirem também. E é isso, gente. Muito obrigado aqui, Nicolete, Caio Cassino, Flátio, você, torcedor. Fique ligado aí no próximo episódio que teremos aí o Nunes. Valeu, galera. Tamo junto. Rapaziada. Valeu. Tamo junto.